O devocional de hoje, o devocional número 18, é sobre nudez espiritual. O nosso objetivo aqui é entender qual é o sentido de nudez na Bíblia e depois, a partir disso, entender o que significa nudez espiritual. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim. Isso foi Adão quem disse. E temi, porque estava nu, e escondi-me. Então Adão foi lá e comeu o fruto proibido. E daí os olhos dele se abriram e ele percebeu que ele estava nu. E a partir do momento que ele percebeu que ele estava nu, ele tentou se cobrir, ele tentou criar roupas para ele lá no jardim. E mesmo assim, coberto com algumas roupas que ele mesmo criou, no momento em que Deus veio até o jardim para chamar e para conversar com Adão, Adão se escondeu de Deus, para que Deus não visse que ele estava nu. A nudez de Adão fez com que ele temesse a Deus. Então aqui a gente traz uma ideia de temor e também uma ideia de vergonha. Em Isaías 20, a partir do versículo 3, está escrito assim: Então disse o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes sua esperança, como também os dos egípcios a sua glória. Deus pediu que Isaías andasse nu e descalço no Egito e na Etiópia por 3 anos, para que ele servisse de testemunho e de profecia, dizendo aos egípcios e aos etíopes que eles seriam presos, seriam capturados em guerra, seriam escravizados, e quando os egípcios e os etíopes fossem capturados, eles ficariam nus e descalços para vergonha deles. Em Jeremias 13, a partir do versículo 22, está escrito assim: Quando, pois, disseres no teu coração: Por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofreram violência. Se descobriram as tuas fraldas, significa uma nudez, e os calcanhares sofreram violência, também significa um ato de agressão. Diz, elas fizeram muitas coisas ruins, e por causa disso, elas passaram por esse sofrimento. No versículo 25: Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Então aqui Deus disse que essas pessoas que fizeram muitas maldades se esqueceram de Deus e confiaram em mentiras, confiaram em falsas doutrinas. E no versículo 26 está escrito: Assim também eu levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto e aparecerá a tua ignomia. O Senhor está dizendo que ele vai levantar as vestes da pessoa até o rosto dela, ou seja, todo o corpo dessa pessoa vai ficar nu e ela vai se envergonhar. Aqui, isso foi um castigo por se esquecer de Deus e colocar a confiança em outro lugar. Ignomia significa desonra, vergonha e degradação. Então, coisas muito ruins que essas pessoas fizeram ou que essas pessoas são vão ser reveladas e mostradas ao mundo. Aqui em Jó, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Aqui, ela não representa vergonha, mas ela representa não ter nada, não ser dono de nada, não ter nada consigo. Nasci sem nada e vou morrer sem nada, está relacionado com isso, não necessariamente com vergonha. Em Levíticos 17, no versículo 15, todo aquele que, nativo ou estrangeiro, comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará puro. Aqui a gente entra numa das regras e das leis
de limpeza e purificação do povo de Israel. Tocar em algo morto, em um animal ou em uma pessoa, gera uma grande impureza, porque o corpo morto ele tem bactérias que, se você tocar nesse corpo morto e tu não estiver limpo, você vai para sua casa, você vai contaminar a sua família vai contaminar as outras pessoas e se criará um grande problema social. Se tu tocar no animal morto, em um animal que foi despedaçado por outros animais, você deve lavar as suas roupas. Você só deve tocar num animal que você caçou naquele momento, porque daí a carne está pura. Ela pode ser usada e ele pode ser tocado. Mas se você encontrar esse animal já aberto ou já morto, então você não pode tocar nele. Aqui em Levítico ainda tem um sentido prático, e lá em Apocalipse a gente vai ver que isso tudo ganha um sentido espiritual também. Então o sentido espiritual aqui de Levítico 17:15 é que a gente fica sujo sempre que a gente se relaciona com o que é morte e com o que é destruição. Tudo o que é morte e tudo que é destruição suja-nos espiritualmente. Já no Novo Testamento, em Apocalipse 16:15, está escrito assim: Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Então, aqui em Apocalipse, Deus está trazendo de novo a ideia de que a nudez é uma vergonha, e que cabe a nós guardarmos as nossas roupas. E daí fica a pergunta: que roupas são essas e como que a gente vai guardar essas roupas? Aqui ele também fala: bem-aventurado aquele que vigia. Vigiar é quem está vigiando a si mesmo. Eu não posso guardar as minhas roupas se eu estiver vigiando o que outras pessoas estão fazendo, porque se eu estiver fazendo isso, eu não vou cuidar do que eu deveria. Aqui a gente vai ler Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto. Então aqui, o anjo da igreja está falando para Sardes: vocês têm nome de quem está vivo, mas vocês estão mortos. Ou seja, vocês dizem que estão vivos, mas na verdade vocês não estão vivos, vocês estão mortos. No versículo 2: Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui ele está dizendo, e aquelas pessoas que ainda estão vivas, que ainda estão lá, estavam para morrer, ou seja, elas estão quase morrendo. E por que isso está acontecendo? Porque as obras que a igreja estava fazendo não eram perfeitas diante de Deus. No versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, lembra-te dos mandamentos de Deus, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, mais uma vez, ele está dizendo, vigia, né? Presta atenção no que tu está fazendo, presta atenção em ti, nas tuas obras, nas tuas escolhas. Guarda os mandamentos e arrepende-te do teu mau caminho. No versículo 4, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Aqui ele está dizendo então que todas as pessoas que não se lembraram dos mandamentos, que não guardaram os mandamentos, que estão mortas, estão contaminadas, mas ainda tem algumas pessoas que não contaminaram. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui em Apocalipse, ele deixa muito claro para nós o que são essas vestes. O que é uma veste branca, o que é uma veste suja, o que é ficar nu. Porque ele diz o que está acontecendo. Ele diz que as pessoas que não se lembram dos mandamentos de Deus, que não guardam os mandamentos de Deus, que não se arrependem dos seus pecados e que praticam obras imperfeitas para Deus, ou seja, que não têm diligência na prática das obras de Deus, são pessoas que estão mortas. E essas pessoas que estão mortas não serão as pessoas
que usarão branco porque elas estão contaminadas. Em Apocalipse 7:9, vi a seguir uma enorme multidão, impossível de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono e do Cordeiro, com roupas brancas e folhas de palmeira nas mãos. Então as pessoas que não se contaminarem, que não entrarem em contato com aquilo que é morto e destrutivo, estarão diante de Deus. E além de estarem diante de Deus, o Apocalipse fala que elas estarão vestidas. Nós não estaremos nus diante de Deus, nós estaremos vestidos diante de Deus. Então, a nudez espiritual é uma vergonha. É não ter tesouros no céu, porque lembrem-se lá que a gente leu Jó, que ele disse que ele nasceu nu e vai morrer nu. Nasceu sem nada e vai ficar sem nada, que nós vivemos as consequências do pecado de Adão. Então nós também estamos sem nada. Se você se mantém sem nada, se você se mantém pecando, você vai continuar nu. A pessoa que está nua espiritualmente, ela não pratica obras perfeitas para Deus, ou seja, ela não tem cuidado, diligência, ela não faz as coisas como Deus quer que ela faça. E são pessoas que não se lembram e desobedecem os mandamentos de Deus. E como se não bastasse, elas também não se arrependem por ter feito isso. Esse foi o devocional de hoje. Se você aprendeu alguma coisa comigo, curte, comenta o que você achou, o que você aprendeu e compartilha com quem precisa ver isso, compartilha com a pessoa que você quer abençoar. E a gente se vê no próximo vídeo.